Na verdade, a versão que fala de não perfeito é a mais generosa que tem, né? Outras falam que se ela não tivesse defeito, dizendo que claramente a aliança anterior tinha um defeito. E nós, como os adventistas que somos, só temos a fazer o quê? Concordar, né? A aliança anterior, ela de fato tinha um defeito grande. E aí galera, bem-vindo à Sala Jovem mais uma vez para mais um vídeo. Agradecemos por você ter assistido o outro. Quem não assistiu, volta lá, assiste. Antes de a gente começar aqui, eu já vou pedir para você deixar o like. É assim que diz, né? Deixa o like, se inscreve no canal, aciona aí também o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que vai rolar aqui nesse canal. Tô bem YouTube, desenrolado demais. Tá aprendendo. E estamos aqui mais uma vez para mais uma lição, a lição dessa semana tem por título A Aliança Eterna. A aliança eterna o quê? O nome é Definindo a Aliança. Então nós vamos conversar um pouco sobre essa aliança, essa nova aliança aí. E é isso, vamos para a vinheta. Bem pessoal, no episódio anterior nós falamos um pouco sobre as duas alianças, a antiga aliança, a nova aliança, e como é que isso vem para nós hoje, o que é que nos afeta, e tudo isso que nós conversamos. Nos dias de hoje, a minha primeira pergunta que eu vou fazer aqui para os nossos teólogos, a gente encontra várias verdades, vamos dizer assim, sobre a nova aliança, né? A tirinha dessa semana fala sobre isso, que de 100 pessoas que falam sobre a aliança, você vai encontrar 100 coisas diferentes. E eu queria saber de vocês se há realmente uma verdade, qual é o que nós cremos, o que vocês podem dizer sobre isso. É interessante a gente refletir sobre isso, né? Sobre essa diversidade de conceitos, principalmente porque o jovem cristão está imerso num contexto de pós-verdade, né? De que cada um tem a sua verdade, cada um interpreta a realidade como achar conveniente. Eu gostaria de trazer uma frase aqui à tona na expectativa de que isso fique na mente de vocês, né? O jovem cristão ele não está autorizado, né, a viver em função da sua própria verdade, né? Quando nós aceitamos Cristo como Salvador e Senhor dos nossos dias, a gente recepciona Ele também como nosso mestre, né? E como meros estudantes, né, e meros apreciadores da vontade de Deus, a gente recepciona isso e vive a vida de Cristo, não a nossa. Isso é o que o apóstolo Paulo diz. Então, o jovem cristão ele não pode se eximir da responsabilidade de estudar, né, temas teológicos, de estudar a Bíblia, de estudar a doutrina, sob o argumento de que mas tem um universo de gente que estuda e cada um tem uma opinião sobre o assunto. É verdade, né? Mas mesmo em meio à diversidade, há uma verdade, a verdade revelada através do trono da graça, né? Eu duvido que Deus tenha nos dado uma revelação que se apresenta através das Escrituras, na expectativa de que cada um interpretasse ao seu bel prazer, né? Não. Deus é um Deus da verdade, né? Cristo é o Senhor que se apresenta como sendo a própria verdade. Então é interessante que nós tenhamos compromisso com o estudo das Escrituras, né? Com o estudo fiel da Bíblia, porque existe uma verdade revelada lá. E por mais que exista uma diversidade de interpretações, que existe e existe abertura para isso, né? Mas nós devemos ter o compromisso com a verdade. A nossa empreitada deve ser estar o mais próximos da verdade possível, né? Então, que isso se aplica ao nosso estudo das alianças, né? Se vocês forem consumir literatura aí sobre o tema, vocês vão ver que existem milhares de teólogos falando sobre o assunto. Mas o nosso crivo são as Escrituras Sagradas, né? A gente deve provar a Bíblia através da própria Bíblia. E é isso que a gente vai tentar fazer com vocês aqui, e é por isso que a gente espera que vocês acompanhem a gente nesse estudo, né, de interpretação da Bíblia através da própria Bíblia, a Bíblia como sendo a sua própria intérprete. É isso. Exatamente. Estamos aqui para estudar juntos. Então, não deixe só a gente falando, fale também, comenta aí no vídeo. Pode até apertar pausa aí e comenta sobre isso que o Vitor falou. As alianças no Antigo Testamento tem um elemento que tem muito a ver com a questão da aliança, que é o santuário. Então eu queria saber aqui de Felipe, o que é que o santuário tem alguma implicação do santuário na aliança? Como é que se liga isso? Usando o texto, né, da lição dessa semana, o texto base, que é Hebreus,
você vai perceber ali que o contexto em si é o contexto sobre o santuário. Está falando ali de sacerdote, é um contexto que gira em torno do santuário. E o santuário nada mais era do que Deus desenhando a salvação para o homem, desenhando agora como Deus alcançaria o homem após a quebra da aliança, lá com Adão e com os outros lá, como a gente já falou. Então, o santuário apresenta isso, Deus desenhando a salvação e como isso funcionava, né? O sistema do santuário, Deus fez no início com Moisés, né, pediu para que Moisés erigisse um santuário, para que ele pudesse habitar no meio do povo. E ali Deus fez uma tenda, ele fez ali o tabernáculo. E como funcionava o tabernáculo? Dentro do tabernáculo existia um sistema de sacrifícios. Esse sacrifício, o sacerdote, que era aquele que ministrava esses sacrifícios, eles oficiavam pela nação de manhã e à tarde. E pelo povo durante o restante do dia, né? O que acontecia? Quando acontecia que alguém pecava, ele iria até o santuário, levava sua oferta, aí era de acordo com a sua posição social, poderia ser um cordeiro, uma pomba, mas vamos imaginar aqui um cordeiro, levava um cordeiro para o sacerdote, ele adentrava o santuário, havia ali 3 espaços, né? O primeiro, o pátio, o lugar santo e o santíssimo. No pátio ele levava ali o seu cordeiro, confessava o seu pecado perante aquele cordeiro. O sacerdote, após isso, ele pegava um cutelo, uma faca, me entregava, e eu que pequei, agora eu iria lá e na jugular do cordeiro. Você mesmo matava? Isso, eu mesmo matava o meu cordeiro. Vacilo. E aí acontecia que o sacerdote, ele pegava o sangue, né, jorrando, ele aparava o sangue, ele guardava isso num pote, numa bacia, né, com o cordeiro, o corpo do cordeiro, ele colocava sobre o altar de sacrifício, que funciona como uma espécie de, vamos pensar assim, de uma forma moderna, como uma churrasqueira. Ele deixava lá e queimava todo ele. Daquele cordeiro o sacerdote comia uma parte e o restante queimava tudo até virar cinza. Essa cinza ele colocava dentro de um incensário. E agora, imagine, o meu pecado, a minha parte já foi feita. Já aconteceu agora, eu passei meu pecado agora para o cordeiro, que não tinha nada a ver com o meu pecado, mas eu passei para ele. E agora eu me dirigi, agora quem oficiava o restante da cerimônia era o sacerdote, que agora pegava o incensário e o sangue, aquela bacinha de sangue, e agora entrava no lugar santo, né? Ali ele, antes de entrar no lugar santo, ele tinha uma bacia para se purificar. Ao entrar ele tinha ali dentro do lugar santo, né, o candelabro e a mesa com os pães da preposição. Então acontecia que agora eu pegava aquele incensário e colocava sobre o altar de incenso, e aquele sangue eu molhava as 4 pontas do altar, molhava ele e aspergia um pouco de sangue no véu que fazia a divisão entre o santo e o santíssimo. Ali naquele momento o sacerdote ele começava a orar e interceder para que Deus agora perdoasse o meu pecado. Veja, o pecador ele já ficou no pátio, ele já foi embora, e agora tudo era com o sacerdote. É por isso, por causa de toda essa cerimônia diária, por todas as pessoas da nação, que precisavam uma vez no ano haver uma purificação. Porque dentro do santuário havia a Shekinah de Deus, no lugar santíssimo, né? Onde a presença de Deus estava. E Deus não pode conviver com o pecado. Foi isso que a lição falou na semana passada, né? O nosso pecado ele faz separação entre nós e Deus, porque Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado. Então precisava haver essa purificação, e é dessa purificação, por exemplo, que Daniel vai tratar lá nas 2.300 tardes e manhãs. Mas por que eu estou falando tudo isso? Tudo que havia no santuário, como eu disse, era o desenho de Deus para a salvação. Tudo aquilo apontava para a salvação do homem. O candelabro, por exemplo, havia ali a luz, e Cristo, ele mesmo diz que ele era a luz do mundo. Havia a mesa de pão, o próprio Cristo disse: eu sou o pão da vida. Então tudo tinha ali um dedo apontado para Cristo. Até mesmo aquele sacrifício que ali acontecia, porque quando Cristo foi ser batizado, o próprio João olhou para ele e disse que esse Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Então tudo apontava para Cristo. A gente percebe que nesse contexto de aliança, todos os sinais eles direcionam para Cristo, porque é como se em Cristo eles encontrassem completude.
Então é interessante entender todo esse contexto que acontecia no santuário, porque é esse contexto que está por trás do texto que nós vamos ler agora. Agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas, quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permanecerão fiéis à minha aliança. Por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: Você precisa conhecer o Senhor. Pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Então você percebe que todas as coisas que haviam no santuário, eles eram parte dessa indicação de Cristo, mas como o verso 13 bem disse, a partir do momento em que se tornam velho, envelhecido, elas desaparecem. Esses sacrifícios, o trabalho do sacerdote, nós não precisamos disso hoje porque nós temos Cristo, e a figura de Cristo é perfeita para exercer tanto a função de sacrifício e a função de sacerdote. E aí, dentro lá também do santuário, existe o símbolo da aliança. Eu não sei se vocês lembram, mas na semana passada eu tratei que dentro das alianças que Deus fez, por exemplo, com Noé, tinha um arco-íris, que era o símbolo da aliança. Com a aliança que Deus fez com Abraão, tem a circuncisão. E com o povo de Deus, lá já com Moisés, você já encontra os 10 mandamentos. Ali era o símbolo da aliança. Mas aí a Bíblia diz que essa aliança ela se tornou envelhecida, né? E aí, por que isso? Então, a gente acabou de ver aqui nos primeiros versículos, diz que a antiga aliança era uma aliança com defeito. E agora? Tinha defeito a aliança. Deus fez um negócio errado aí. Então, como é que a gente pode interpretar isso aí? O texto diz que a aliança anterior era inferior e ela tinha alguns problemas, e por isso que Deus teve que fazer essa nova aliança. Como é que a gente explica isso daí? Quero saber agora. Essa porção aqui do verso... O verso 7, né, de Hebreus 8 que a gente acabou de ler, é palco para amplas discussões na academia, no campo da teologia, justamente por conta disso. Como o apóstolo Paulo fala de uma aliança feita pelo próprio Deus, que não era perfeita, né? Na verdade, a versão que fala de não perfeita é a mais generosa que tem, né? Outras falam que se ela não tivesse defeito, dizendo que claramente a aliança anterior tinha um defeito. E nós, como os adventistas que somos, só temos a fazer o quê? Concordar, né? A aliança anterior, ela de fato tinha um defeito grande, e esse defeito era o homem, né? Era uma das partes envolvidas. Vocês percebem que a gente gira e cai no mesmo lugar. O defeito ele cai nas nossas costas. Sempre alcança o verdadeiro culpado, né? E por que a aliança anterior era imperfeita, ela padecia de perfeição e foi necessário que uma nova aliança fosse instituída? Porque nós nunca conseguimos cumprir os termos do contrato, né? Nós nunca conseguimos cumprir os termos estabelecidos no pacto, né? E quando me surgiu essa dúvida, eu conversei com alguns colegas hoje, né? Não tem quem está gravando aqui, sobre isso, sobre esse verso, e eles me apresentaram uma analogia perfeita, que é a analogia do casamento, né? Existe lá o casamento. O casamento é um pacto, é uma aliança, né? Não é à toa que os noivos, Felipe em breve, né? Se a pandemia deixar, os noivos eles trocam alianças, né? Eles trocam alianças entre si, porque eles firmam ali diante de Deus e diante dos homens, esse é o nosso entendimento, um pacto.
certo? De fidelidade, né? No ruim, no bom e todas essas coisas. Mas quando uma das partes descumpre a sua parte no pacto, por exemplo, uma traição, não é apenas a parte afetada que é afetada. Né? Na verdade, todo o casamento fica afetado. Então a gente pode dizer que um casamento onde apenas uma das partes errou é um casamento imperfeito, não pode dizer assim? Houve um defeito, houve um problema. Justamente, porque o casamento perfeito é aquele casamento onde são celebrados acordos e esses acordos são cumpridos. Então quando a gente lê esse texto, a gente tem que entender que, de fato, a aliança anterior era uma aliança imperfeita, porque uma das partes envolvidas nunca cumpria com as suas obrigações, com as obrigações dos seus termos. Acontece que o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 7 e nos apresenta Cristo também como fiador, né? E a gente conversou sobre isso semana passada aqui, né? Na última lição, um pouquinho sobre isso. Cristo como fiador, né? Juridicamente falando, que é um fiador? O fiador é o seguinte: você vai comprar uma casa e o banco ele pede que você coloque alguém como seu fiador. E o que é que essa pessoa faz? Essa pessoa, se você não pagar a prestação da sua casa, essa prestação recai sobre o fiador. Então é uma pessoa que assume o ônus, assume uma responsabilidade que não é dele. Né? Então a casa seria de Rômulo, a prestação uma responsabilidade de Rômulo, mas se Rômulo não pagar, essa responsabilidade é minha. Então o apóstolo Paulo fala no capítulo 7 e apresenta Cristo como sendo fiador, ou seja, Cristo entrou na jogada. Cristo se fez parte do pacto. Então é porque a nova aliança é superior à aliança antiga, porque agora nós temos o próprio Deus, né, celebrando como uma das partes do pacto. E em Deus não há sombra de dúvida, variação, né? Não há falha. Então essa nova aliança é uma aliança perfeita porque ela foi celebrada no sangue do Cordeiro, no sangue da nova aliança, porque Cristo é perfeito. E é porque Ele é perfeito que essa aliança que se apresenta a nós hoje, nesses novos termos, né, essa aliança eterna, é perfeita. Porque Cristo Jesus é perfeito e Ele ocupa o lugar da humanidade. Né? E é isso. É também interessante porque muitas pessoas podem usar isso para dizer, então a lei já não vale mais, porque ela era imperfeita, então não vale mais, chegou Cristo, não vale mais. Mas você pode usar isso também para as outras alianças, tipo a aliança que Deus fez com Abraão, era a aliança que o povo ia ser salvo como povo, né? Israel ia ser salvo como povo, mas chegou em um momento que essa aliança foi quebrada, não tinha mais como, por isso que se espalhou para todo o universo. Então não tem como dizer que a aliança da lei era imperfeita, então não vale mais. Então a aliança que vem logo depois, ela vem para melhorar a antiga, para dar a solução à antiga. Por isso que Cristo veio e deu solução a todas aquelas outras alianças, porque o homem não conseguia, o problema não era Deus, o problema era o homem. Então Cristo veio para solucionar esse problema. Na era messiânica, a lei ela cumpre esse papel de trazer para os obedientes dela a vida santificada. Ela não fica distanciada ou sem uma função. A lei ela cumpre ainda a sua função de que a obediência dela traz a nós uma vida santificada, uma vida sujeita a Cristo. Então, depois desses primeiros versículos, do 6 e até o 7, então Paulo ele começa a trazer um texto... É Paulo, né? Então... Tem uma briga aí. Há controvérsias, né? Há quem duvide. Então, vamos dizer que foi ele. Então, depois desse verso, a partir do verso 8, ele começa a falar um texto aí que não é um texto novo, é um texto lá do Antigo Testamento, de Jeremias. Eu queria saber de vocês qual o contexto que Jeremias escreveu isso daí. Isso é interessante. Então, uma pequena dica aqui. No momento em que estivermos lendo a Bíblia e notarmos que um texto ele se afasta da margem, sempre quer dizer que aquele texto ele não é original dali, não é aquela pessoa que escreveu originalmente. Está citando, né? É uma citação, justamente. Não só na Bíblia, né? No português. É verdade. Só lembrando isso. Se for fazer um Enem, já tem essa dica aí. Pois é, na redação. Se for escrever um TCC, um artigo, é interessante. Quando você for citar a pessoa, você coloca entre parênteses e recuar, dá um recuo da margem. Obrigado, então. E esse é o caso, né? É o caso aqui. Então, Paulo está citando... Paulo já sabia as regras da BNT. É verdade. Paulo está citando Jeremias, né? Jeremias capítulo 31, verso quanto, Felipe?
31. 31 também. Verso 31 também, né? Ele está Adiante. citando, e existem algumas curiosidades sobre esse texto aqui, que o nosso Felipe vai falar agora. Agora, imagina. Semana passada a gente citou Isaías, né? A gente estudou Isaías e, assim como Isaías, Jeremias também era um profeta que estava chamando o povo de novo à aliança. Você percebe que isso é um tema muito recorrente. Então, Jeremias estava chamando de novo ao povo à aliança. Em que contexto isso se dá, né? Jeremias estava escrevendo para um povo que estava exilado. E por que o povo estava exilado? Dentro da aliança que Deus fez com a nação de Israel, existiam bênçãos e maldições. Decorrente da obediência ou desobediência. E o exílio era a última maldição da desobediência à aliança. Existia antes pestes, fome, guerras, e por último havia essa questão do exílio. Então, assim, é interessante dizer, né? Alguém pode dizer, então quer dizer que Deus é meritocrata, né? Você faz e você recebe. Na verdade, não é bem isso. Deus não está se relacionando de uma forma de causa e efeito. O que Deus está fazendo é tirando. Quando acontecia que o povo quebrava a aliança, Deus simplesmente tirava a sua proteção do povo. E o povo ficava sujeito àquilo que todas as outras nações ficavam. Entende? Então não era algo bem... quando o povo rejeitava a aliança, Deus simplesmente ele tirava a sua proteção. O povo estava dizendo, em outras palavras, que não queria um relacionamento com Deus. Já que vocês não querem, então vamos... Exatamente. E o povo ficava sujeito ao que as outras nações também eram sujeitos. Fome, peste, mas o povo tendo Deus daria outras bênçãos a ele. Entende? Então, dentro desse contexto, você percebe que o povo está no exílio. Então, isso quer dizer que o povo quebrou, vez após vez, a aliança. Houve outras cisões, mas essa foi uma cisão total. O povo quebrou ali de uma forma geral. E Jeremias está escrevendo agora, ele fala dentro de um contexto de aliança, e ele está fazendo agora uma promessa. Dentro dessa aliança, Deus fala a Jeremias, Deus faz uma promessa a Jeremias, que essa promessa é de uma nova aliança. Uma aliança em novos termos. É interessante também dizer que dentro desse termo, né, nova aliança, muitos estudiosos, muitas pessoas que estudam a Bíblia dizem que esse novo não necessariamente quer dizer algo temporal, mas sim algo qualitativo. Ela ganharia, era como se o novo é superior ao antigo. Então é nesses termos. E aí tem outros exemplos da Bíblia que podemos ver isso. Por exemplo, quando Cristo fala aos discípulos, que ele diz assim, né, em João: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Só que esse mandamento era já da Torá, estava na lei lá esse mandamento. Então, novo era no sentido de qualidade. Por quê? Porque ele acrescenta algo no final, dizendo que amem uns aos outros como eu vos amei. E aqui está o peso. Então, ele estava dando uma nova qualidade a esse mandamento. Então, o novo não necessariamente quer dizer algo temporal, mas sim qualitativo. E é isso que Jeremias também quer dizer quando diz uma nova aliança. O apóstolo Paulo fala no verso 9 aqui, de Hebreus capítulo 8, o seguinte: não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, e eu me afastei deles, diz o Senhor. A gente comentou aqui no começo da lição, do estudo de hoje, que as implicações da transgressão dos termos da aliança eram o exílio, certo? E a gente vai alcançar, né, que na verdade Jeremias escreveu para um povo que estava no contexto de exílio. Era o exílio. E todas as vezes que o povo de Israel estava no exílio, eles eram impressionados pela figura do Messias que estava por vir, do libertador, né? E houveram tipos de Messias, né? Por exemplo, Davi foi um tipo de Messias, porque libertou os israelitas, pelo menos deu início a essa empreitada, né, naquela batalha contra Golias, né, destruindo os filisteus e tudo mais. Sansão também no livro de Juízes, como tipos que apontavam. E o profeta Jeremias fala com o povo de Israel num contexto de exílio, e num contexto em que o povo ansiava por um Messias. Só que a gente sabe que essa promessa ela não se cumpriu naqueles dias, né? Então o povo que estava no contexto de exílio sempre esperava a libertação advinda da parte do Messias e sempre pensava nessa figura como sendo uma figura política, né? Como sendo um rei que vinha subverter aquele reino que estava oprimindo eles. E como se não bastassem, né, os exílios que o povo de Israel
passou, quando Cristo veio aqui à Terra, o povo de Israel também estava imerso num contexto, né, parecido com o de um exílio. Não era idêntico à Babilônia ou ao Egito, mas eles estavam sendo também oprimidos pelo povo de Israel. Então eles também viviam nessa iminência, né, no aguardar de um Messias político que viesse destruir, né, a opressão, destruir a tirania. E então Cristo ele aparece nesse contexto, né, cumprindo todos os requisitos necessários, prefigurados, né, do Messias. Na verdade não todos, porque a gente sabe que eles só serão de fato cumpridos, por exemplo, sua vinda gloriosa na sua segunda vinda, né, no seu segundo retorno. Mas Cristo aparece e cumpre os requisitos necessários naquele expediente como Messias, né? E para o cumprimento e para a celebração de uma nova aliança, né, era necessária a figura do Messias, né? Era o Messias que ia celebrar os termos dessa nova aliança, né? Então, sem o Messias não existia nova aliança e o povo de Israel viveria nesse contexto de frustração, né, de quebrar a aliança. Por isso que estava atrelada a figura do Messias, né, a necessidade de um Messias, para que essa aliança passasse a fazer sentido outra vez, né, e que a aliança entre Deus e o seu povo fosse restabelecida. Interessante que Daniel ele também vai falar sobre isso, né? Ele deixa isso claro. Daniel era contemporâneo de Jeremias e, como o Vitor bem disse, todas as vezes que eles estavam no exílio, eles recebiam, quando buscavam a Deus, uma promessa relacionada à aliança. E Daniel também recebe essa promessa no capítulo 9, dizendo que o ungido ele seria morto. E ao ser morto, ele faria firme aliança com muitos. Ele usa essa expressão. E Mateus vai dizer justamente isso, né? Que a aliança que Cristo faria com muitos. E aí, voltando ao assunto do santuário, é por isso que no momento em que Cristo morre, o véu do santuário ele se rasga. É como se, voltando agora para o texto, né, de Hebreus, aquilo que apontava todos aqueles símbolos se tornaram obsoletos. Porque agora Cristo veio e Cristo agora era a realidade. Quando Paulo fala aqui aos Hebreus sobre... Quando ele cita, na verdade, Jeremias, falando dos termos dessa nova aliança e como ela se daria, se a gente fizer a leitura atenta, a gente vai perceber que os termos são, na verdade, de uma aliança mais estrita, ainda mais íntima, né? As leis não serão escritas em pedra apenas, não serão mostradas ao povo, mas estarão escritas na mente e no coração do povo. Tudo que a gente vê acerca do Messias de Cristo no Antigo Testamento aponta para ele não apenas como alguém que viria, mas como alguém necessário. Isso é importante. As coisas que apontam para Cristo apontam uma necessidade pulsante da sua vinda e do seu ministério, né? Porque ninguém entende melhor um homem do que um outro homem, né? E esse é o princípio por trás da encarnação de Cristo. Cristo ele se encarnou, sofreu as nossas dores, né? E agora, e quando ele retornou ao céu, ascendeu aos céus, ele não nos deixou sozinhos, né? Ele enviou o Espírito Santo, né? Que ocupa esse papel na vida do cristão, né? De compreensão da lei de Deus, de exercício da bondade, de obediência. Nos termos dessa nova aliança, nós temos um relacionamento ainda mais íntimo com Deus. Porque em Cristo Jesus, nós temos superado as burocracias, né? Nós temos um sacerdote no caminho, nós temos um cordeiro a imolar até o perdão, nós temos um véu que nos separava da glória de Deus. E em Cristo Jesus tudo isso cai por terra. Usando Hebreus 8, né, temos algumas promessas aqui. A partir do verso número 10, ele diz o seguinte: na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e com os seus pecados jamais me lembrarei. Nós, lendo esse texto, né, parece que essas promessas ainda não nos alcançou de forma completa. Sim, nós temos hoje o perdão dos nossos pecados, né? Mas o verso 11, por exemplo, diz que jamais precisará alguém ensinar o seu próximo, porque todos já conheceram o Senhor.
Então, se todos já conhecem a Deus, para que pregar o Evangelho? Então, não tem sentido. Então, você olhando para essas promessas, parece que ela ainda não está cheia, não está completa, né? Parece que ainda falta algo mais. E, de fato, se não faltasse algo mais, nós nem estaríamos aqui. Nós não estaremos gravando esse vídeo agora. Falta algo mais, que de fato é a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Então, é interessante conectar esses textos ao futuro, trazendo essas promessas de uma forma escatológica. Jeremias está apontando para um futuro que nem mesmo Jeremias consegue ver, mas em que chegará um momento em que as leis de Deus estarão no nosso coração. E aí tem um texto aqui que eu gostaria de ler para vocês, que está no livro Nosso Criador Redentor, que ele diz o seguinte: a realidade por vir não será mais externa ao povo, cuja reação pode ser obediência ou incredulidade. A lei será escrita dentro deles como parte integrante da própria vida, de maneira que viver não será mais do que viver em comunhão com Deus e em obediência à sua lei. Chegará um momento em que o Espírito estará constantemente nos impulsionando a viver uma vida de total obediência. E esse momento será um momento em que nós estaremos livres do pecado quando Cristo voltar. E é por isso que no verso 10 ele vai concluir dizendo: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E é essas mesmas palavras que João ele traz em Apocalipse capítulo 21, dizendo o seguinte: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então, um contexto de aliança de casamento. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então você percebe que, de fato, essa promessa ela ainda não está completa. Nós tivemos uma parcial com Cristo, com o sacrifício de Cristo, sim. Nós hoje temos o sumo sacerdote que intercede por nós. Nós não precisamos mais ficar fazendo sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo ele foi suficiente para o perdão e remissão dos nossos pecados. Mas ainda falta algo mais. Cristo está agora extinguindo o mal do universo, e quando ele voltar novamente é que a promessa da aliança estará de todo completa. Uma mensagem de uma aliança que eles iriam ter o perdão. E esse perdão está à disposição de você hoje. Esse perdão está só em uma oração e clamar ao nosso Deus. Então, essa é a mensagem também para nós hoje. Uma mensagem de perdão dos nossos pecados e que está disponível para a gente. Valeu, jovem, até mais. Tô nervoso. O cabelo não tá legal não. Você só dá também aquela puxadinha aqui só pra ficar. Puxando. Vou deixar no final. Gostou? É isso mesmo? Só tem que falar mais uma coisa. Que eu lembro, tô cheio de coisa, tá ligado? Mas tá em vários buracos, várias gavetas na minha mente. Pra me abrir a vezes. Com a fidelidade do que ele. Não tá bom não, já enrolei demais. Isso aí tu corta do começo do pé assim. Eu perdi o fio da meada. Olha o prejuízo, ó. Meu amigo, é baratinho. Tu falou. Então tu só corta. É. Né? Essa parte dispensadora aí. O bicho já tá muito tesoura. Os pedaços aqui, 13 minutos de vídeo conseguimos. Não sei. Boa pergunta. A mesma coisa, estamos num loop infinito aqui.